Boa noite. Hoje vamos falar de por que história com o professor Joab. Ah, isso que é uma pessoa pontual. Tô só ajustando aqui, pera aí, Jobs. Opa, tudo bom, meu velho? SR Dias. Valeu por ter tá aparecendo aí. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Tem coisa muito boa chegando por aí, inclusive professor Joab. Boa Só se noite, tudo bem, boa Calef? noite aí, tudo bem? Tudo bem, meu querido. Deixa eu só encostar uma porta aqui para evitar barulho, que a Vai gente não lá tem enquanto eu vou discussão. ajeitando algumas coisas aqui. Isidinha, seja bem-vinda. Bruno, sempre presente. Professor Joab, meu eterno professor de história, né? Quanto tempo, Calef? Pois é. Você tá Yarinha, bem? e aí? Tô ótimo. Tô agora com esse projeto aí de querer juntar educação e saúde, que eu acho que talvez vai ser minhas duas bandeiras aí daqui pra frente, né? Na verdade, já tem um tempo já que eu queria juntar isso. Então é essa Então, orientação que você está dando aí para sua formação. Muito bem. é isso, né? Tentar. Eu sempre recebi de vocês, lá na época de cursinho, né? A cobrança da gente retornar para a sociedade o que a gente acaba produzindo e recebendo da faculdade. Então, eu acho que é uma forma da gente começar a fazer essa junção aí do que a gente recebe lá e do que a gente pode proporcionar para as outras pessoas para melhorar, né, a realidade de muitos por aí que acham, por exemplo, às vezes que nasceram para aquela coisa e que não podem sair dali, não podem melhorar. É, Então é mais ou menos por aí. eu estou aqui pensando nas ansiedades que você viveu, né? Para poder fazer um vestibular, não passar, ter que voltar para o pré-vestibular novamente, achar que não ia ser Exatamente. possível, mas continuar insistindo, ganhar força. E fico pensando em como isso poderia ter sido diferente, talvez, se tivesse encontrado alguém que já estivesse lá, que tivesse passado pelas mesmas dificuldades, ou com quem pudesse trocar essas ansiedades que esses meninos podem encontrar aqui, né? Que eles possam conversar, já que esse é um momento tão decisivo da vida desses meninos estudantes. E eu acho que é tão precoce, né? Ter que definir já de tão jovem como é que vai ser o curso, a partir de afinidades que eu acho que às vezes são tão superficiais. E essa possibilidade de ouvir acho que é bem interessante, saber como é que tá, quem já está lá na frente, né? Pois é, isso. Inclusive tem novidade chegando para julho aí. Eu quero conversar contigo depois da live em off. Tá bom. Tem novidade chegando Legal. para julho e, enfim, eu não vou falar muita coisa, como eu disse, é novidade, só algumas pessoas vão saber com alguns dias antes. Só passando algum recado para o pessoal, quero agradecer todo mundo que está chegando aí e as pessoas principalmente também que costumam visualizar essas discussões depois. A gente tem gostado muito porque na hora da discussão tem dado 10, 20, às vezes 30, mas depois da discussão vem 100, 150 visualizações. O pessoal está assistindo bastante depois das lives, tá excelente isso e o feedback também está sendo muito grande. Eu também, Além por disso, exemplo, não estou conseguindo mais acompanhar todas na hora, mas aí eu tenho uma agendinha que eu vou anotando aquelas que eu tenho que voltar e acaba sendo que depois é que eu consigo acompanhar de fato, porque felizmente tem esse mecanismo de poder deixar gravado aí, né? Agora mesmo estou aqui pois vendo uma é. live que eu perdi do Jean Willis com a Lili Schwartz. Antes de entrar aqui, estava vendo isso, que foi semana Uhum. passada e estava aqui aprendendo. Isso. Além disso, o que que a gente vai fazer? No mês de julho tem uma novidade maior, mas além dessa novidade, a gente vai trabalhar.
com alguns temas que, com os meus estudos de neurociência da aprendizagem, eu acho que são importantes eu trazer aqui. Inclusive, o primeiro tema vai balançar um pouquinho aí as estruturas de escola, cursinho. Eu vou falar sobre sono. E eu vou Uhum. trazer alguns dados sobre sono, dados esses de artigos de associação de pediatria, associação de cirurgia torácica, de associações do próprio sono mundiais, o que as pesquisas vêm mostrando a influência no sono na vida profissional e também dos estudantes. Então, a partir da primeira semana de julho, eu vou trazer várias informações a respeito do sono, com vários artigos, vão ter as indicações. Depois a gente vai falar sobre música, influência da música para a aprendizagem. Depois vamos falar sobre atividade física, influência para a aprendizagem. Tentar sair daquele senso comum e mostrar realmente alguns aspectos até que envolvem o cérebro e o desenvolvimento ao longo do tempo. E por último, né, nesse mês de julho, a gente vai falar sobre alimentação. Mas hoje a gente vai abordar um tema que eu queria muito, né, que fosse comentado aqui, que é a questão da história, né? O professor com certeza vai mostrar a importância da história ao longo de algumas perguntas aí. Eu quero agradecer o professor Joab, né? Carinhosamente eu chamo de Jobs, né? Ah, ele e Cleidinha foram os professores de história talvez que mais me marcaram nessa época de estudante. E para mim é um grande prazer de estar recebendo você aqui, viu? Não é rasgação de seda, não. Eu admiro demais a sua autenticidade como professor e eu acho que a sua espontaneidade acaba cativando muito os alunos e faz com que a história fique muito mais leve, né? Então, queria que você se apresentasse, né? Em primeiro lugar para o pessoal aí, para a gente saber quem é o professor Joab, para quem não sabe. Gente, Caleb, eu que agradeço. Queria dizer que quantas vezes meus alunos me solicitarem para que eu possa, de alguma maneira, continuar contribuindo para aquilo que eles acreditam, eu vou ter um imenso prazer. Caleb foi meu aluno de pré-vestibular, acompanhei com o Caleb lá em Vitória da Conquista, estudante do Zente, o sonho dele, no Zente e no Sêneca, acho que nos dois cursinhos eu fui professor dele, o sonho dele que era o sonho de ingressar no curso de medicina. Não foi uma tarefa fácil, ele teve que muitas vezes achar que não seria possível, mas está lá, felizmente, fazendo medicina, e me tranquiliza muito que a medicina possa contar com gente como você, que eu sei que é gente muito séria, comprometida principalmente com os valores de humanidade que são tão caros para qualquer profissão, mas que eu acho que no caso da medicina definem muito do que é a honradez dessa profissão que você resolveu seguir. Além disso, meu aluno, Calef, é filho de um amigo meu, pessoal. Então, mais motivo para eu estar orgulhoso de poder estar aqui atendendo esse convite dele. Eu tenho acompanhado esse projeto dele, o Neuro Resolve, onde ele tem oferecido uma série de assessorias para alunos que estão aí nessa perspectiva de ingressar na universidade, trazendo as contribuições da neurociência para aquilo que é aprendizado. E ele está fazendo uma sequência aí, para quem está chegando agora, os meus que estão vindo pelo meu perfil, sobre a profissão do historiador, sobre quais são os desafios, por que alguém deve seguir essa carreira, o que deve esperar disso. Vou me apresentar. Eu sou o professor Joab, já estou na docência como professor de História da rede básica do ensino médio já faz 13 anos, com curta passagem pela rede pública. Realmente a minha experiência na rede pública foi muito curta, salvo engano, 2 anos no Cefet Bahia, Vitória da Conquista, muito pouco tempo na Prefeitura, da Prefeitura de Belo Horizonte e no governo do estado da Bahia, mas a minha formação de docência é predominantemente como professor da rede privada, especificamente do ensino médio, que é onde eu trabalhei todo o tempo. Trabalhei em Vitória da Conquista, em todas as grandes escolas, no Colégio Oficina, trabalhei no Sacramentinas, no Padre Gilberto, no Colégio Paulo VI, e também segui a minha carreira de docência trabalhando muito nos pré-vestibulares, em praticamente todos, tanto privados quanto aqueles voluntários de Vitória da Conquista. Eu trabalhei e já há 6 anos eu mudei para Belo Horizonte e aqui em Belo Horizonte eu sigo na carreira da docência também. Aqui eu estou muito feliz, eu trabalho num colégio da rede privada, que é um colégio de ensino médio, do 1º ao 3º ano, o Colégio Padre Machado. Dou aula num pré-vestibular, que é o pré-vestibular
o Acerta Pré-Vestibular, um projeto que eu ajudei a fundar. Estou lá na primeira turma de professores, quando tínhamos 12 Bacana. alunos. Hoje temos mais de 400 de alunos estudando, inclusive resistindo com essas aulas online agora na pandemia. Uhum. Sou professor do Determinante Pré-Vestibular, inclusive com um trabalho maravilhoso. O Determinante, esse ano, reformulou toda a sua estrutura pedagógica a partir dos estudos de neurociência. A neurociência é a base de toda a reformulação de tempo de aula, de desenvolvimento de atividades além da sala de aula, de revisão de estudos, toda uma perspectiva de como a neurociência pode auxiliar na efetividade de uma aprendizagem de fato. Então, tenho muito orgulho de estar participando desse projeto lá do Determinante Pré-Vestibular. Também trabalho no Neurônio. É um pré-vestibular que começou esse ano, nós também estamos ampliando o Neurônio esse ano. Passei brevemente pelo Bernoulli durante 3 anos. Fui lá professor monitor. Estive lá no Bernoulli, portanto, durante 3 anos, onde aprendi muito. Completou muito da experiência que eu já tinha aí da Bahia, de Vitória da Conquista. Me formei na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Então, eu sou fruto da universidade pública. Estudei na UESB. Tive excelentes professores, definiram muito da minha formação humana e profissional. Tenho muito a agradecer a qualidade do curso que a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia me assegurou, me garantiu. E graças a esse impulso de tanto trabalho no ensino, eu acabei realmente sendo picado pelo bichinho da docência e acabei indo para esse que é o lugar mais comum mesmo de quem faz o curso de História, que é o de dar aula. E estou muito satisfeito, muito realizado nesses 13 anos. Isso acabou me tirando outras coisas, me impediu, por exemplo, de fazer um mestrado ou de conciliar tempo para poder seguir carreira acadêmica, mas também não acho que isso seja impossível, não. Acho que a gente tem tempo aí de poder estudar e queria dizer que continuo estudando informalmente. Acho que ser professor é obrigado a continuar estudando e tenho muito a agradecer pelo retorno que os alunos me trazem ao longo desses 13 anos de ensino, pela valorização que eu recebo daqueles que são meus chefes, as escolas e instituições por onde eu passei. Eu tenho sido bastante respaldado e, felizmente, Belo Horizonte, que é uma cidade que surgiu para mim como uma cidade estranha, com enorme quantidade de desafios, onde nós temos professores de excelente qualidade, mas, felizmente, também aqui foi possível dar continuidade ao que Conquista tinha me propiciado. E aqui também a minha carreira está bastante satisfatória. Estou muito satisfeito com os lugares onde estou, tenho bastante trabalho e estou feliz. Acho que a faculdade me deu aquilo que eu imaginava, que eu tinha expectativa com relação à minha formação profissional. Acho que é isso. Bastante coisa, né? Bastante permeabilidade, vamos colocar assim. O que demonstra também bastante experiência no que faz. Essa questão de mestrado e outras coisas, como você falou, isso vai depender muito de onde a vida te leva, né? Como você falou, acabou que você foi se agregando a outros cursos, cursos pré-vestibular, e o tempo foi encurtando, o que diminuiu um pouco o tempo para isso, mas você, apesar da experiência, é novo, então dá para poder fazer pelo menos uns 3 doutorados aí, tranquilamente. A gente chega até a pergunta central, né, de hoje: por que história? Eu, particularmente, estou bastante curioso para saber, porque eu nunca perguntei, nunca fiquei sabendo como que foi essa sua escolha a respeito da história. Eu queria que você contasse para a gente o porquê que você optou por fazer história. Calef, eu terminei muito cedo o ensino médio, terminei em Nova Canaã, no interior da Bahia, colégio público, colégio florestal. Isso lá na virada do século, exatamente no ano 2000, foi meu último ano de ensino médio. E eu não tinha muita precisão, nem sequer se eu faria o ensino superior. Se hoje o ensino superior, ao longo dos 20 anos que chegamos até aqui, ele está, de uma certa maneira, mais democratizado por uma série de políticas públicas que permitiram a ampliação do acesso ao ensino superior, mas no final do século XX, nossa, parece que está uma distância lá atrás, não era tão simples assim para alguém de uma cidade, de um distrito, de um município de 15 mil pessoas no interior da Bahia, galgar ou imaginar a possibilidade de fazer o ensino superior. Tanto mais porque eu vim de uma família que era uma família de uma situação financeira muito pouco favorável, diferente dos meus alunos. Eu sempre digo para os meus alunos: entrar na faculdade é uma etapa. Eles vão sair do ensino médio e eles vão entrar na faculdade, Exato. mais cedo ou mais tarde.
para muitos alunos como eu, em 2000, em Icaraí, distrito de Nova Canaã, era muito difícil a possibilidade de pensar em fazer o ensino superior. Para você ter uma ideia, por parte de mãe, por parte de pai, eu sou o primeiro a ter conseguido concluir o ensino superior. Meu pai era analfabeto, minha mãe era professora primária, meus dois irmãos não fizeram o ensino superior, então isso revela um enorme desafio que era a possibilidade de fazer o ensino superior naquele momento. Eu sequer achava que isso seria possível, de fazer o ensino superior. Não era, inclusive, uma ambição que eu projetava. De qualquer maneira, por uma série de razões, eu encontrei pessoas que me pagaram para eu estudar o pré-vestibular. Havia uma política pública municipal do município de Nova Canaã, que tinha uma casa que recebia alunos que não podiam pagar em Salvador, na capital, e eu pude ir para essa casa com as despesas inicialmente, pelo menos de moradia e de alimentação, paga pela prefeitura. Encontrei duas pessoas que resolveram pagar os meus estudos de pré-vestibular, e foi ali que se moldou a possibilidade de ser uma universidade, de cursar um curso superior. Eu tinha muitas dúvidas de qual curso eu queria seguir. Eu tinha uma facilidade com oratória, que me veio muito da igreja. Eu fui criado dentro da igreja protestante. E aí tinha uma pressão ali para que eu devia fazer teologia. O pastor achava que eu tinha que ser pastor, que era uma vocação que estava evidente. Essas pessoas que pagaram meu pré-vestibular tinham dúvidas que essa minha capacidade de arguição, de oratória, que eles inclusive conheceram na formatura de terceiro ano, que foi quando eu fui orador da minha turma de terceiro ano, e ali que eles decidiram que iriam me bancar para estudar, que, portanto, eu tinha que fazer direito, que aquilo ia ser fundamental para eu ser um bom advogado. Escrevi bem, o texto era meu, então tinha que ser jornalista também. Então, vinha muito de fora, como vem, eu acho, a maioria dos estudantes, as pressões do que você deve ser. Se você deve ser advogado, se você deve ser jornalista, teólogo, e de como, às vezes, vocações imediatas e superficiais fazem as pessoas quererem moldar e querer determinar qual vai ser a sua vocação. O fato é que eu, particularmente, não pensava nessas coisas todas, assim. Não via essas prioridades como possibilidade de seguir uma carreira. É muito difícil escolher com 17 anos qual vai ser a sua profissão. Eu sempre fico muito angustiado quando eu vejo alunos completamente indecisos com qual vai ser o curso, ou decidindo qual vai ser o curso, na maioria das vezes, por conta da pressão que sofre externa, a pressão dos pais, ou por causa de uma expectativa financeira que o futuro tem que ser assegurado em nome da profissão que vai escolher. E, por outro lado, fico muito feliz quando encontro alunos como você, que, apesar das dificuldades, tinham muita convicção do que queria ser. Eu acho que são poucos os que já tão cedo sabem exatamente o que quer, aqueles que manifestam precocemente uma vocação, acho que não é uma maioria, e eu tinha muitas incertezas. Mas, estando no ensino médio, eu fui muito inspirado, sempre muito estudioso, por alguns professores que me referenciavam como coisas, espelhos daquilo que eu gostaria de ser. E eu, felizmente, tive a chance de ter dois excelentes professores da área de literatura e uma excelente professora de história, que me marcou muito no ensino médio. Faço aqui a minha louvação à professora Kátia Peixoto, foi minha professora da rede pública, num colégio do interior. Me inspirava muito e eu ali tinha intimidade com a história, achava que me confortava estudar história, me saía bem com aqueles conteúdos e achava que talvez queria estudar mais de história ou então de literatura, que foi uma coisa que eu estudei muito também. Me apaixonei pela literatura formal do ensino médio e achava que uma das duas áreas. Quando eu fui a Salvador para estudar, esses 9 meses que eu fiz o pré-vestibular lá, eu tinha dúvidas com relação a isso. Se faria história, se faria uma licenciatura em letras. Também tive bons professores de biologia no pré-vestibular, fiquei na dúvida se seria biologia, mas o peso grande estava para a licenciatura. Pareceu, o que não era dúvida é que eu queria ser professor. Não tinha muita convicção sobre de qual área eu iria seguir ali com relação a isso. Era muito difícil naquela época passar para direito, principalmente alunos como eu, que não teve uma base tão forte para poder no ensino médio. Eu cheguei a fazer um vestibular para direito, fiz 2 vezes, fiz na Federal da Bahia e fiz na UNEB, mas em Vitória da Conquista, na UESB, eu fiz para história, que era o que eu queria. Tive uma colega que estudava muito história junto, a gente decidiu que ia fazer história, e aí os outros cursos ficaram para trás e me inscrevi em história. Eu passei história na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,
Não passei no primeiro ano em Direito, não fui aprovado, mas quando eu estava na faculdade de História, já com 6 meses, eu cheguei a fazer de novo Direito. E passei. No segundo vestibular para Direito, cheguei a passar. Mas aí já tinha feito um semestre de História e aí tinha a experiência do curso, já tinha de fato me confirmado que era aquilo que eu queria. Eu não me inscrevi lá eu deixei mesmo o Direito. Uhum, Também não seria tão simples voltar para Salvador, apesar de ter muita pressão das pessoas que me financiaram para estudar, mas resolvi uhum. seguir. Achei que foi até uma escolha corajosa de continuar com o curso de História. Terminei a licenciatura 5 anos depois, terminei em 2007. E, infelizmente, desde que eu terminei, eu nunca estive fora do mercado de trabalho. Eu sempre trabalhei como professor de História. De fato, a docência foi o campo que me pegou e eu devo dizer que estou bem satisfeito. Excelente, excelente. Como eu falei, eu estava curioso e eu particularmente não sabia desse episódio com o direito, né? Aham. E eu tenho certeza que as pessoas que são e que foram seus alunos agradecem o fato de você ter continuado na história, porque pra gente que vive, né, essas questões eu acho que na escola também, mas talvez no cursinho é quando a gente tem essa gana de querer passar mais no próprio vestibular. Então a gente acaba necessitando, a gente acaba olhando para os professores de uma forma diferente um pouco, talvez. Não Uhum. sei como está hoje, mas que a gente precisa daquela pessoa que consiga passar o máximo de informação para a gente de forma clara, interessante, e todas aquelas coisas que a gente já sabe. Eu queria que Uhum. você comentasse em relação ao que te encanta na história, além de ter feito a própria história, né? Porque parece que isso já te encanta de certa forma, mas o que traz esse encanto por você continuar fazendo o que faz e tão bem desse jeito? Ô, Calef, eu tenho muito orgulho da profissão de historiador. E ela é uma profissão desafiadora. Eu acho que talvez no nosso tempo, mais do que nunca, ser professor de história, ser historiador, o desafio tornou-se ainda maior. Não à toa, os professores de história se tornaram um grupo potencialmente perigoso, um grupo que passou a incomodar determinados personagens instalados no poder, no governo. E eu acho que o que mais me encanta na história, e aí do ponto de vista da ciência propriamente dita, daquilo que eu vivenciei na universidade, daquilo que eu experienciei nos meus 4 anos de graduação, nos cursos de extensão que a faculdade me propiciou a participar, nos grupos de estudo que eu atuei dentro da faculdade e depois fora da faculdade, é a própria perspectiva de compreensão ampliada do que seja a experiência social do presente. Eu acho que existem várias ciências que pretendem e que dão conta e que contribuem, inclusive, para a história, para a compreensão da realidade, mas a história ela é uma ciência carro-chefe para entender de que maneira a experiência social que os sujeitos do nosso tempo elas vivenciam, a experiência social que os sujeitos potencializam através de suas manifestações culturais, as relações de poder que nós constituímos e que nós legitimamos, as formas de exclusão que nós naturalizamos, ou seja, todos esses campos que permeiam de fato a experiência social e até mesmo a nossa subjetividade, até mesmo as nossas formas de pensar, as nossas formas de analisar e de valorizar ou desvalorizar essas coisas da experiência social, elas são em grande parte determinadas, claro, pelas escolhas que nós fazemos aqui no tempo presente, mas elas também têm uma vinculação muito grande com as ações, com as escolhas que os sujeitos que viveram antes de nós fizeram e que legaram para nós como uma herança, seja como uma herança de conquistas, seja como uma herança de retrocessos, como heranças benditas ou heranças malditas. E aí eu acho que essa perspectiva de poder reportar-me ao passado, de poder compreender como aqueles sujeitos, de uma certa maneira, eles viveram e quais eram os desafios que eles enfrentaram na sua realidade, quais foram as lutas que eles tiveram que enfrentar, quais os desafios que eles tiveram que se submeter para poder dar sentido às suas existências. Poder pesquisar isso através dos indícios que chegaram até nós.
poder encontrar no meio da documentação do passado histórico, seja ela escrita, seja ela fílmica, fotográfica, nas ruínas, nas obras de arte, nos documentos oficiais, nos discursos, nas memórias da oralidade, poder encontrar as experiências que esses sujeitos viveram antes de nós e poder, de uma certa maneira, reconstituir o passado a partir das inquietações, das perguntas que nós temos para nos entendermos, para entender por que chegamos aqui, para entender como é que devemos agir, de que maneira é equivocado se posicionar, o que não devemos repetir. Para mim, é o que é o mais encantador na ciência da história, propriamente dito. Eu digo que o papel da história é principalmente reconstituir o que é possível desse passado, a partir do que dele chegou até nós, e eu acho também magnífico, eu acho incrível a grande expectativa do historiador, que é o poder de revelação. Nós, historiadores, somos grandes reveladores, inclusive reveladores daquilo que se quis esconder. Há muitas coisas que governos, que grupos que estiverem em posição de privilégio, ao longo, em seu tempo, baseado numa intencionalidade, baseado numa relação de poder, quis esconder. E quando nós hoje vamos aos documentos, vamos aos discursos dos políticos, vamos às narrativas dos jornais antigos, vamos às formas de comportamento que são narradas nas histórias orais de nossos ancestrais, nós encontramos, nós revelamos, nós trazemos à tona aquilo que talvez quem estava lá não quis que nós soubéssemos, ou pelo menos não quis que a gente desse prioridade. E a gente começa a revelar porque a gente coloca sobre suspeito os documentos. Quando eu olho o documento, ele não é a verdade pronta, ele não é a história pronta. Eu pergunto ao documento quem escreveu, por que escreveu dessa maneira? Por que será que a pessoa está dando essa opinião e não outra diferente? De que lugar essa pessoa fala? O documento ele tem um valor, não é pela sua face imediata. O documento ele tem valor por aquilo que está por trás dele, por aquilo que, como ele foi construído. Essas perguntas, o que aconteceu? Perguntar como aconteceu? Perguntar por que aconteceu? Perguntar em que tempo? Em que época isso aconteceu? Em qual lugar? E de que maneira isso reverbera, isso define, determina lugares de conquista ou lugares de preservação e de retrocesso no nosso tempo? Para mim, talvez é a coisa mais encantadora que sempre me moveu na história. E ir para a escola, ir para a docência e poder levar esse olhar revelador para os alunos acabou sendo a minha paixão. A gente pegar aquele livro didático e mostrar para aquele aluno por que aquela imagem especificamente foi escolhida, com que intenção se produziu aquela imagem, onde é que está o discurso de quem escreveu aquele livro didático, por que o pai dele tem uma narrativa sobre a ditadura militar na casa dele e de que lugar o pai dele fala quando narra a memória que ele tem e como foi para outros que não estavam no lugar do pai dele. Poder contar uma narrativa diferenciada, revelar um outro lugar para um menino negro, por exemplo, sobre o passado dos povos africanos, que seja um passado além da escravidão. Dizer a um menino que o pai é um operário, sobre, por exemplo, as lutas que a classe do pai dele teve que enfrentar no pós-revolução industrial. Eu acho que poder trazer para a experiência social do presente aquilo que se tentou esconder, trazer para esse menino essa possibilidade da revelação é a coisa que mais me encanta. Me encantou na profissão de historiador, me encanta na possibilidade de conciliar aquilo que é a pesquisa da profissão de historiador, trazer isso para o ensino, para a discussão histórica. É uma coisa que para mim é bastante sofisticada e eu acho que é isso, inclusive, que nos torna perigosos, porque nós somos reveladores daquilo que não quer que seja dito. Não é à toa que o nosso presidente acabou de vetar a regularização do processo de formalização do ofício de historiador. Porque o nosso presidente entende e interessa a esse governo que a história continue não sendo reveladora, que a história continue sendo contada de uma perspectiva que legitime os poderes que estão instituídos. Então, acho que a nossa responsabilidade, o nosso desafio enquanto pessoas que auxiliam na compreensão da experiência social dos diferentes sujeitos, a possibilidade de retomar ao passado perguntas de hoje que nos inquietam e fazer delas a possibilidade de nos respondê-las, é o que me encantou, o que me realiza na escolha do meu curso e na minha prática, que esse curso me permite até hoje exercer.
Bom demais. Te ouvir é sempre um prazer. A gente fica realmente empolgado. Eu particularmente fico, eu acho muito massa, porque você consegue unir as ideias de tanta informação e faz com que a gente consiga entender. Você falou, iniciou sua fala sobre o que te encanta, de certo modo, falando um pouco também do perigo do historiador Sim. atualmente e antes. E aí eu queria fazer um link com a próxima pergunta, que é o seguinte: e quais são os grandes desafios que o historiador acaba enfrentando durante a vida? Né? Eu queria que você comentasse os desafios como historiador, mas também passasse um pouco para aquelas pessoas que pensam em fazer história, quais são os desafios que ele pode enfrentar, inclusive até na universidade. Uhum. Olha, eu acho que qualquer profissão e qualquer formação acadêmica, ela inevitavelmente elas permitir uma série de realizações pessoais ou de orientação mais abrangente do ponto de vista social, propriamente dito, de compensações sociais, podemos dizer assim, e ela também impõe para nós uma série de desafios. Eu não penso, por exemplo, que seja fácil uma formação em medicina e não consigo me imaginar, por exemplo, convivendo com os desafios que a profissão de medicina, por exemplo, impõe. Eu acho que a gente faz uma escolha, na verdade, equilibrada. Talvez eu não tenha as compensações sociais que um médico vai ter, mas talvez os desafios que são impostos a um médico eu não estou disposto a vivenciar. E aí talvez eu Uhum. encontre desafios na minha profissão que pareçam muito assustadores, mas que são possíveis de eu conviver com eles para poder dar prosseguimento a uma vivência a partir dessa escolha acadêmica que eu fiz. Eu acho que tem muitos desafios da profissão de historiador. Eu estou falando assim, para aqueles que vão estudar, obviamente, que vão escolher esse curso e querem ingressar na universidade para fazer história, e também do pós. Depois que você sai da universidade, acho que inclusive os desafios são ainda maiores. O primeiro desafio, a professora Kátia, do primeiro ao terceiro ano, imaginava que ser aluno da graduação de História seria exatamente dar continuidade àquele tipo de conhecimento que tanto me fascinava no ensino médio, ele vai encontrar uma realidade um pouco distinta. Primeiro porque os estudos, na verdade, que a gente tem no ensino médio, eles são estudos mais condensados, mais factuais, voltado muito para as grandes personalidades, para os grandes eventos, numa narrativa que é construída, inclusive, de maneira mais palatável para a especificidade neurocientífica da idade que você está ali no ensino médio. Então, é de uma maneira mais superficial aquilo ali. É preciso ter convicção de que você deseja mesmo aprofundar isso ao longo de 5 anos de uma formação acadêmica e entender, inclusive, que quando você chega na universidade, você vai encontrar um universo de formação na graduação que está menos preocupado com essa factualidade, com esse encadeamento dos fatos, com esse estudo específico dessas personalidades heroicizadas, e faz exatamente o contrário. A universidade ela é um espaço de reflexão, ela é um espaço de produção de conhecimento a partir de uma pesquisa das fontes para construir, reproduzir, na medida do possível, um determinado passado, mas ela é principalmente um espaço de reconstrução, na verdade, epistemológica do próprio conhecimento histórico. Ela está o tempo todo questionando aquilo que está posto, agregando novas informações sobre aquilo, repensando a interpretação historiográfica que é dada sobre o que está posto. Então, o menino tem que saber que, quando chegar lá, ele vai encontrar uma carga exaustiva de leitura, leituras, muitas delas eminentemente teóricas, são leituras muito densas, vinculadas, inclusive, com as ciências auxiliares. Tem muito estudo de sociologia, alguns estudos de sociologia, disciplinas de antropologia, que são estudos bastante densos também, disciplinas de filosofia que a gente vai ter que estudar, tornando um curso, portanto, com uma carga de densidade de leitura gigantesca. É um imenso desafio para quem está estudando ali. Então, tem que ter essa vocação de estar disposto a essa percepção. Eu me lembro que meus colegas sofriam muito com a disciplina, que eram disciplinas sobre historiografia, disciplinas de teoria da história, que era como a história era pensada, como se construiu o discurso narrativo. Eu, pelo contrário, tive sorte, foi uma das matérias que mais me fascinou, e eu acho que, inclusive, me ajudou muito a me destacar na formação do meu curso.
especificamente. Esse é um desafio que eu diria aí. Durante a formação também, eu aconselho que deve-se viver o desafio de uma formação plena no curso de História. Eu tenho colegas que, infelizmente, passaram pela faculdade. Os Uhum. colegas colocaram o nome em trabalho, muitos vocacionaram-se muito para a militância política, que eu acho importante, é uma experiência fundamental que a faculdade garante, e eu acho que no curso de História a gente pouco escapa disso, parece um clichê, mas eu acho que é importante essa experiência também da militância política. Mas eu acho que é importante também, ao longo do curso, sugar tudo que a universidade pública ela oferece como formação, para além das disciplinas propriamente ditas. Eu me lembro que eu participei de praticamente todos os simpósios que o curso ofereceu. Já é possível você se aproximar muito de professores em projetos de iniciação científica. Eu me lembro que, como eu já era muito interessado pela docência, eu fiz menos projetos de iniciação científica, de pesquisa, mas eu fiz, por exemplo, várias monitorias. Eu acho que eu fui monitor de umas 4 disciplinas. Fui monitor de História do Brasil, monitor de Teoria da História, Introdução aos Estudos Históricos, porque eu já imaginava uma identificação minha com a docência. Então, depois que eu Uhum. terminava a disciplina, eu fiz seleção para monitor e eu fiquei sendo o monitor dos meus colegas que eram alunos que estavam ingressando ou estavam no curso anterior, ou no semestre anterior. Mas sugar e desafiar-se a fazer essas iniciações científicas, porque isso vai definindo que sentido você vai dar ao seu curso, o que você realmente quer, se a docência realmente te encanta, se você acha que você deve dar mais dedicação, por exemplo, a fazer uma disciplina optativa de áreas que não são da docência e da área, por exemplo, da pesquisa. Eu acho que é um desafio de você entender o que mais te deixa confortável, o que mais você acha que pode ser uma coisa que, para o futuro, você se imagina fazendo dentro das possibilidades do curso de História, para que isso garanta uma dificuldade de você se decepcionar de fato com o curso Uhum. posteriormente. A quem faz História tem 2 possibilidades. Você pode entrar, a maioria das faculdades faz assim, e você pode fazer ou bacharelado ou licenciatura. Quem faz bacharelado, ele faz maior disciplinas de pesquisa, da área de preservação de arquivos, de preservação de documentos, de criação de memoriais. E esse bacharel em Direito, em História, ele, por exemplo, não vai trabalhar no ensino básico. Deve ser alguém que está identificado que não quer dar aula para o ensino fundamental, que não quer dar aula para o ensino médio, porque o máximo que ele vai conseguir é dar aula no ensino superior. Ele pode dar aula na docência superior. Aqueles já que identificou a licenciatura, aí você faz um curso de licenciatura, alguns cursos é a mesma entrada, e ao longo do terceiro semestre você decide se quer bacharelado ou licenciatura. Na licenciatura, se você escolher, aí você faz uma série de disciplinas sobre políticas de educação, disciplinas de didática, disciplinas de técnicas de sala de aula, de uso de imagens nas aulas, de diferentes documentos na sala de aula. Então, isso vai orientando o que você quer na didática do que vai ser o ensino. Eu, por exemplo, fiz uma licenciatura, minha universidade não oferecia a possibilidade do bacharelado. De qualquer maneira, eu fiquei muito satisfeito. Me agradava muito a possibilidade de fazer a licenciatura. Digo também que ninguém sai de lá, é um outro desafio, sabendo da aula de História. Isso é uma coisa que eu quero dizer com muita segurança, tá? Exatamente porque é um curso de muita reflexão, é um curso que não é tão conteudista, dentro da factualidade, e é isso que você dá aula. Você não acha que você vai terminar um curso de História, sai da graduação e vai entrar numa sala de aula e está pronto para dar aula de conteúdos de História. Pelo contrário, é assustador. Você entra em pânico, porque tem muito tempo que você estudou aquilo, você ficou muito na reflexão, na abstração, da produção historiográfica, e ser professor de História, voltar de novo àquele conteúdo em sala de aula, implica necessariamente voltar a estudar. Você tem uma ideia, Calef? Até hoje eu estudo. Eu não tenho uma aula que é dada num dia, sei que um dia antes eu não tenho estudado aquele conteúdo de novo em diferentes livros didáticos, para ver uma coisa. E olha que eu já dou aula há 13 anos, mas é uma coisa nova que o livro didático trouxe, é um documento que eu posso usar na sala de aula, é uma imagem que é mais rica do que aquela que tem no livro do aluno, é uma informação, por exemplo, que eu me esqueci do ano passado, estar preparado para uma pergunta, vocês de pré-vestibular trazem Aham. perguntas muito inquietantes, estar preparado para aquilo que o aluno pode perguntar, se antecipar a dúvida do aluno. E eu quero dizer que isso a licenciatura não ensina. Isso é resultado de continuidade de aprender, isso é resultado de continuar estudando e da técnica e da prática de sala de aula. É do fazer da sala de aula. É um imenso desafio. Você tem que entender. Claro que eu consigo ter essa arguição, eu consigo dar uma aula responsável,
eu consigo dar uma aula com diferentes possibilidades de interpretação para um aluno, eu escolho um material didático com uma boa qualidade, porque eu tive essa reflexão na universidade. Ela me ajudou, claro, mas o fazer mesmo ali do cotidiano são coisas que a gente aprende dentro da sala. Então, isso aí é um desafio que se põe, que o aluno tem que entender, aquele que pretende fazer uma graduação em História. Para quem quer ser pesquisador, a dificuldade é que o nosso país não tem uma relação com o passado de dar importância à preservação da memória. Nós somos um país que tem um profundo desprezo pela preservação de documentos. O exemplo disso é o nosso Museu Histórico Nacional incendiado, a falta de políticas públicas para preservar o que são esses objetos de pesquisa. Nós temos praticamente abandonado o parque lá da Serra da Capivara, do Piauí, que tem informações sobre populações pré-históricas. Então, para o historiador, pesquisador, é um imenso desafio que ele vai ter que encontrar, é que nós temos arquivos muito despreparados, arquivos que não estão plenamente organizados, não há políticas públicas de preservação de patrimônio, que dificulta o trabalho do historiador. Na Bahia, inclusive, isso é um problema grave. Minas Gerais, felizmente, tem uma política bem um pouco melhor de preservação de arquivos, tanto que muitos historiadores daí da Bahia vêm pesquisar aqui, a depender do tema que quer estudar. Mas isso é um desafio também entender as dificuldades dessas fontes históricas. Não estou dizendo que elas não existam, não, tá? E elas são, inclusive, muito variadas. O tipo de fonte histórica vai depender do tipo de pesquisa que você faz. Por exemplo, se eu vou pesquisar o cinema de Glauber Rocha e o contexto do cinema de Glauber Rocha, não me serve de nada, por exemplo, uma pintura rupestre. Mas aí eu tenho que pesquisar também onde é que está a Cinemateca com esses filmes do Glauber. Como é que estão os diários, por exemplo, do Glauber Rocha, de quando foi feita aquele filme, o que ele estava pensando, qual era a conjuntura da época, onde é que estão os jornais daquela época e como receberam aquele filme. Infelizmente, nós temos uma dificuldade de preservação do passado. O país é um país que tem essa obsessão de ser o país do futuro. Eu nem sei como é que vai ser mais, porque nós estamos abortando o futuro. E um desprezo profundo pelo passado, sendo que esse passado é tão fundamental para entender as realidades que nós vivemos aqui. São alguns desafios aí da graduação, da faculdade que eu coloco especialmente. Tanto pessoais, né? Entender que pode ter um pouco de decepção com o que vai encontrar lá. Um pouco de distanciamento entre o que é a universidade e a própria realidade da sala de aula. Essa questão para o professor pesquisador que está relacionado com a conservação dos nossos objetos de pesquisa, que são as fontes, os documentos principalmente, é um desafio também que nós temos. E depois que a gente sai de lá, não dá para não falar, né, Calef? Compensação financeira. Alguém que queira viver de história esperando que nesse país vai ser rico, provavelmente vai desistir. Porque deve ter historiadores que enriqueceram, possivelmente. Mas eles não são a regra, eles são a exceção. Aqueles que enriqueceram são a exceção, portanto. Então é preciso saber que a gente não vai enriquecer. Você tem uma ideia, o salário básico de um professor de história, que predominantemente vai trabalhar na rede pública, de 20 horas, é de R$ 1.900 a R$ 2.000. Então é um valor baixíssimo que o professor começa recebendo. É claro que esse valor pode melhorar com custos de formação, pode melhorar com políticas de incentivo que determinados estados venham a ter em prefeituras, pode melhorar um pouco também se você tem a formação em especializações, mestrado, doutorado, inclusive muito pouco, o tanto que aumenta. Então, eu acho que a gente não busca esse curso por causa de uma compensação. Os máximos que um professor de história pode ganhar, falando de professor, que é a minha experiência, ele deve chegar aí no máximo a uns 12, 15 mil reais. E para ele chegar a 12, 15 mil reais de salário, esse professor ele vai ter que provavelmente dar aula no ensino superior, vai estar muito vinculado à produção acadêmica que ele faz, o tanto de artigos que ele publica, livros que ele participa, simpósios que ele coordena, teses de mestrado que ele orienta. São esses que ocupam o topo da pirâmide do profissional de história. E nós, da rede básica, nós, os pré-vestibulares, podemos chegar também até mais do que isso. Eu tenho colegas que devem chegar aí a 20 mil reais de salário, mas que vivem uma vida exaustiva. Trabalha no fim de semana, trabalha em uma infinidade de empregos. Um trabalho muito... Exige uma quantidade de trabalho muito grande. E, inclusive, uma projeção pessoal, verdadeiras celebridades aí do ensino, dizendo, então, que não é uma regra. O que também não quer dizer que não é impossível que você possa ser.
né? Assim, você Sim. pode chegar nesses mercados todos, pode alcançar, e eu acho que é uma possibilidade. Então, esse é um grande desafio aí, que é esse gargalo do financeiro. Eu acho que a gente Uhum. tem que falar também disso para a pessoa saber mais ou menos Com como é que vai certeza. ser. Outro desafio é que o aluno acha que ele também só vai trabalhar como professor. Esse é um equívoco também. A ideia de que o profissional de história só pode ser professor. Ele vai terminar e vai dar aula do quinto ao nono ano, vai dar aula no ensino médio, ou então vai dar aula na faculdade de história. Realmente, a maior parte das pessoas formadas em história se tornam professores. Então, é preciso entender que, se você tem essa vocação e tem esse desejo de ser professor, é um desafio que se põe, que você tem que realizar. Mas hoje nós temos visto Calef, uma certa ampliação de possibilidades onde o historiador pode atuar. Os bacharéis em história, os pesquisadores de história, aqueles que aprofundam os seus estudos a partir de determinada área de interesse. Nós temos visto alguns desses professores começando a ocupar outras áreas que antes não eram tão comuns de um historiador atuar. Uma conquista, por exemplo, que os cidadãos brasileiros tiveram é o direito à lei de acesso à informação. Todas as secretarias públicas, Secretaria de Saúde, os órgãos jurídicos, hospitais públicos, órgãos federais, órgãos representativos do Poder Legislativo, eles têm a obrigação de oferecer acesso à informação para qualquer cidadão brasileiro. E essa lei de acesso à informação acabou abrindo um nicho que é um nicho interessante para historiadores. Várias secretarias municipais, estaduais, órgãos legislativos, eles acabam abrindo importantes concursos públicos porque eles têm que organizar essas informações, têm que criar memoriais para disponibilizar essas informações. E muitas vezes as assembleias legislativas, órgãos políticos, secretarias especializadas têm aberto concursos públicos, inclusive com pagamento de valor bem significativo, muito mais do Uhum. que um professor, para trabalhar nessa produção, criação de memoriais para dar esse acesso à informação. Empresas privadas também fazem isso, algumas delas contratam profissionais para organizar acervo, para formar memorial, entendendo que é importante deixar para os que virão depois a história daquela empresa, por exemplo. Então, aí é um campo que a gente percebe outras possibilidades que o historiador pode ir, além desse campo específico da docência. Os profissionais de história também, como eu disse, eles têm uma carga de formação de história muito densa, então nós temos uma formação teórica muito consistente. Aqueles que de fato estudam, levam o curso a sério. E essa carga imensa de leitura, de reflexão, tem permitido que alguns historiadores também, muitos deles, tenham atuado no campo de produção de conteúdo. Muitos historiadores têm sido contratados, por exemplo, para produzir, dar assessoria para editoras, na produção de livros tanto didáticos como de livros de ficção. Também você tem profissionais de história que são contratados para fazer revisão e consultoria, por exemplo, de scripts de novela, de séries de televisão. A obra cinematográfica que remete, por exemplo, a um tempo passado, ela vai precisar de um profissional de história para fazer uma consultoria. Nós temos também professores que podem atuar em centros culturais. Você vai ter muitos historiadores trabalhando no Itaú Cultural, CCBB, com organização de acervos, com produção de material para a internet, trabalhando em setores educativos de montagem de exposições. Então, são outros campos também aí que o historiador pode atuar. Centros de memória, centros de documentação, preservação de arquivos, pode trabalhar em construção de memoriais, tanto na rede privada como na rede pública. Lembrando que também não é nenhum paraíso, tá? Tem biblioteconomista, tem arquivologista, então é um campo aí de concorrência. Você vai ter que concorrer de uma certa maneira, porque tem gente formada nisso. Mas é um campo que alguns historiadores conseguem também entrar. É difícil, você tem que correr atrás disso logo ali na época da graduação, fazer matéria de arquivo, fazer matéria voltada para o bacharelado, matéria de preservação de documento, porque isso vai estar indicando uma formação para você inserir no mercado de trabalho dentro dessa área. Mas são possibilidades também de desafios postos aí a quem tenha uma formação em história de poder atuar nesses campos. E a gente está falando muito, vou prolongar. E claro, a história, Calef, como eu disse, nós nos tornamos pessoas perigosas, né?
Você viu que recentemente quase nós fomos vitimados aí por uma lei da mordaça que dizia que É, professores estavam ensinando ideologia para os alunos do ensino médio e pais insuflando alunos a expor professores na sua livre docência, a gravar aulas para poder expor professores. É um desafio que é colocado para nós, então, mas a gente deve ter coragem para manter essa nossa postura de enfrentamento, que eu acho que é uma responsabilidade nossa, como eu disse lá no início, de revelar aquilo que alguém não quer que seja revelado. A nossa disciplina ela não é regularizada, infelizmente. O presidente Bolsonaro recusou a legitimidade de que profissionais da história sejam aqueles que têm uma formação teórica, e isso é perigoso, Caleb, porque qualquer um pode ser professor de história. Jornalistas sem formação, youtuber, escrevem livros, criam canais e promovem um verdadeiro desserviço àquilo que gente séria e que gente que estuda e que a gente se desafia na sala de aula tenta fazer. Recentemente, há 2 semanas atrás, um youtuber fez um lamentável vídeo sobre fascismo, promovendo uma série de desinformações sobre o fascismo. E consegue atingir milhares de pessoas com uma visibilidade gigantesca, deturpando a história, criando equívocos sobre a história, mentindo sobre o que de fato foi o passado, a e favor de propagando interesses a informação escuros, errada também, né? ideológicos do presente, que nos assustam. Então, isso é um desafio também para nós de enfrentar aí essas tentativas de cerceamento do nosso próprio ofício, o enfrentamento de não ter nossa profissão regularizada e de tantas vozes livremente poderem achar que podem construir as verdades convenientes sobre o que foi o passado. Os desafios são enormes, né? Dá pra gente sentir que, mesmo sendo tantos, com certeza você resumiu, tentou resumir para os maiores, né? Minha esposa, a Aline, além de psicóloga, é jornalista, e também o jornalismo enfrenta esse problema que você falou, porque, de certa forma, todo mundo pode ser jornalista, né? Uhum. E aí surgem aqueles blogs, aquelas outras coisas que às vezes acabam deturpando a forma, pelo menos uma ética inicial ali, que você acaba aprendendo um pouco, né? De como você deve colocar a notícia, de como que você deve aprender a escrever de uma forma que seja respeitosa, Uhum. independentemente da notícia, né? Infelizmente, né? Eu tô vendo aqui o pessoal, todo mundo empolgadíssimo, mensagem de todo mundo aqui falando que tá adorando, pessoas que não te conhecia, só seguir o professor, direto acaba fazendo lives. A gente tem o limite do Instagram de 1 hora, eu acredito que faltam em torno de 10 minutos para finalizar. E eu queria, que eu sei, na verdade, é até redundante, pedir para que você deixe sua mensagem de, digamos assim, de conselhos para as pessoas, né, em relação à própria história, e inspirar as pessoas com aquela profissão que você desempenha, apesar que você já vem fazendo isso desde o primeiro momento da live. Então, eu queria que você fizesse isso e já deixo desde já meu agradecimento por você ter topado e com certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, eu vou inventar ou vou querer pegar algum outro tema relacionado à história, porque eu quero ter você aqui de novo. Alguém está perguntando se a licenciatura permite seguir para pesquisa. Uhum. Sim, não existe essa separação, você só vai dar aula. O professor licenciado, ele também precisa fazer pesquisa, tanto que ele só forma quando ele entrega um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, que ele tem que desenvolver uma pesquisa para poder se formar. Na verdade, não é que quem faz licenciatura não pesquisa, e só quem faz bacharelado pesquisa. É que aquele que faz bacharelado vai ter um leque de disciplinas maior para seguir para essa área da pesquisa fundamentalmente. Enquanto na área da docência eu tenho disciplinas de pesquisa, mas o meu bloco de disciplinas maior está vinculado à formação para a docência fundamentalmente. Calef, os conselhos que eu dou para quem quer fazer história e para quem quer seguir qualquer profissão, primeiro eu acho que é tentar se cercar de certeza, se é que é possível definir isso aos 17 anos de idade, aos 8 anos de idade, de que é aquilo que você de fato deseja. E eu acho que cercar das certezas tem a ver com pesquisar mercado de trabalho, assistir lives como essa, onde você possa ouvir profissionais que estão vivenciando já depois de um tempo, depois da formação, conhecer quais são as dificuldades e desafios que são impostos para essa carreira,
saber se você pode lidar com esses desafios, entender que compensações você vai ter, se, por exemplo, não é financeira, mas em que outro campo você vai necessariamente se realizar. De repente é uma carga de trabalho menor e ninguém liga para mim, por exemplo, como liga para um médico às 2 da manhã. Então, eu estou muito satisfeito que ninguém me acorda às 2 da manhã. Isso, para mim, é um ganho da minha profissão. Então, acho que é tentar se certificar sobre essas certezas e convicções do que você quer, entender suas vocações, buscar ajuda psicológica, ajuda neurocientífica de que você queira realmente aquilo, conversar com pessoas que estão vivenciando a faculdade, que estão vivenciando já esse processo da formação acadêmica, inevitavelmente, não se permitir ser pressionado pelas pressões externas, assim como eu tenho pressões externas de gente que diz que você tem que fazer medicina, também tem gente que diz para você que você não tem que fazer história, você vai morrer de fome. E eu queria dizer que não tem tantos historiadores assim, necessariamente morrendo de fome, mas a prioridade também desses historiadores é necessariamente ficar rico. Então, isso tem muito a ver com as prioridades de cada... de suas opções, de suas escolhas de vida, potencialmente. Daquilo que você se projeta e de como você se vê dentro de um futuro. Então, também não se deixar abalar quando alguém disser para você, que você estiver convicto, de que isso não vai servir para nada, que não é importante. Porque o que eu sempre tenho dito é que as pessoas que fazem o que quer que sejam com paixão, não tem jeito de dar errado. Eu sempre digo que se eu talvez conseguisse ser um professor de história que tem um reconhecimento, se eu consigo estar satisfeito na minha profissão e ter um salário que me permite sobreviver atualmente, é porque eu faço história não porque eu não tinha alternativas ou eu faço história porque alguém quis que eu fizesse, mas porque eu tenho paixão por isso que eu faço e por isso eu sigo aprofundando, aprimorando a minha formação. E eu acho que toda vez, em qualquer profissão, um bom médico, um excelente ator, uma boa nutricionista, um excelente preparador físico, essas pessoas serão sempre reconhecidas na medida da paixão com que elas se dedicam, na medida do quanto elas se entregam para a seriedade daquilo que é a sua profissão, e isso permite que essas pessoas possam sempre se realizar. Então, esse é um conselho que eu dou para as pessoas elas se moverem por suas paixões mesmo, e entenderem também, quando está lá na faculdade, de não perder nenhum curso de iniciação científica, colar naquele professor que você admira, pedir orientação do professor para fazer um artigo, para poder apresentar no simpósio, preparar um painel, viver a militância política lá na universidade, que ela também te ajuda a formar enquanto cidadão, aproveitar a faculdade para ter sua experiência sexual, aproveitar a faculdade para poder também viver as experiências que são próprias da juventude. Porque eu acho também que a universidade tem que ser esse espaço não só onde você se prepara para um futuro de sustentar uma família a si mesmo, mas um espaço de formação, inclusive, enquanto ser humano, que vai se colocar como agente de transformação do mundo. E, claro, pesquisar a universidade que você quer. Quando um aluno já sabe o que ele quer pesquisar, eu sei que nem todos têm essa possibilidade. O elemento financeiro é um entrave. Mas, por exemplo, eu quero estudar história antiga, vai lá e procura, por exemplo, as faculdades paulistas, ou pelo menos faz um mestrado lá. Eu quero estudar, por exemplo, Brasil colonial, vai pesquisar, vai estudar no UFMG. Isso é no UFMG porque lá tem profissionais que são a referência em estudo de história colonial. E eu acho que isso determina a qualidade, na verdade, da formação do que vai ser esse historiador. E assim sendo, eu acho que não tem como dar errado a carreira que você vai seguir, entendeu? Acho que esses são os meus conselhos aí para quem quer seguir. E eu espero que isso aí sirva de inspiração para quem está pensando em fazer história. Qualquer coisa me procura e a gente conversa mais pessoalmente, tá? Com certeza. Pelos comentários que eu vi durante a live, as pessoas vão, se é que já não fizeram isso, olhar seu perfil. Jobs, novamente, eu agradeço demais por você ter participado aqui. As pessoas acho que estão se sentindo um pouco frustradas por eu estar terminando a live. Eu acho que elas queriam mais aí. E é uma coisa que eu sempre falo, os professores precisam contar mais sua história, entendeu? A gente está falando de história aqui e às vezes a história de vocês pode mobilizar um estudante que ali está desmotivado, que está ali, né, perdido, e às vezes ele quer medicina, mas o seu depoimento sobre por que história pode ajudar aquele cara também, independentemente, e aí a via é de mão dupla. Então, por isso que eu faço isso aqui, a live vai ficar armazenada. Falta 30 segundos, apareceu a mensagem aqui para mim. Eu quero falar contigo depois da live e quero que o pessoal
fotografa aí, faz o print, falta 20 segundos. Tá bom. Um beijo, viu, Jobs? E vocês Alex, eu não também, posso falar obrigado com por ter você participado. agora. Pode ser depois.